E agora nós vamos conversar com a prefeita de Benedito Novo, a Rabel Murara, que está aqui com a gente. Ela também foi eleita presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu. E vai falar com a gente sobre os desafios da gestão pública aqui da região, né? Quais são as principais reivindicações dos municípios da região. O fato de ser a primeira mulher a comandar a entidade em 55 anos de história da associação, e ela também é a primeira mulher a comandar a cidade de Benedito Novo. Olha só quanta coisa bonita na vida da senhora, né? Bom dia. Bom dia Jorge, bom dia a todos que nos ouvem da Rádio Itaberá. Que satisfação nós podermos estar aqui nesta manhã conversando e trazendo um pouco também da nossa história e da questão da nossa associação tão importante para o nosso vale. Vamos começar falando quem é a Rabel Murara, né? Como é que começou essa história da senhora, envolvimento na política? Antes da política, o que a senhora fazia? A Rabel Murara, na verdade, é uma professora. Trabalhei durante 34 anos na rede municipal de ensino de Benedito Novo. Trabalhei também na rede estadual e também com a UDESC. Então, eu tenho muita satisfação em contar que eu já tive a oportunidade de estar no berçário da creche trabalhando em escolas multisseriadas do município, trabalhando no ensino médio, no ensino superior, na formação de novos professores. É esse histórico de Rabel, uma pessoa que sempre trabalhou junto à comunidade, como catequista, como professora. Professor no interior é conselheiro familiar também. Ah, sem dúvida. Então, né? É essa construção da história, minha principal construção. E a Rabel também é esposa, viúva já agora há 8 anos, é mãe do Leandro e do João, é uma pessoa que preza muito pelos valores de família, que tem muita questão de religiosidade. Essa é a Rabel para apresentar um pouquinho para vocês. O que fez a senhora ingressar na política? Eu acredito que, como servidora pública, a gente está envolvido. Na verdade, o ser humano é político, né? E eu sempre tive muita conversa com o falecido deputado Aldo Schneider. E ele sempre dizia para mim, professora Rabel, quando a gente tem a intenção de auxiliar as pessoas, se eu for um empresário muito bem-sucedido, eu consigo auxiliar um grupo de pessoas. Agora, se eu estiver na política e estiver numa posição de liderança, eu consigo fazer políticas públicas que conseguem atingir a população de uma cidade, de um estado, de um país. Então, eu acho que esse é o sentimento maior. Poder auxiliar em várias questões, saúde, educação, obras, transporte, esporte, a vida das pessoas na comunidade. E a senhora já ingressou na política buscando ser chefe de executivo ou passou por outras eleições antes? Não, eu fui vereadora. Eu fui vereadora no ano de 2005. Uhum. Eu me elegi vereadora, continuei trabalhando junto à comunidade. Mas, para quem é vereador, quem está na função de vereador, sabe de que o papel fundamental dele é o quê? É estar acompanhando os trabalhos do executivo. O vereador ele tem um limite de ação. Ele pode ouvir a comunidade e trazer esses anseios para o executivo. E, nesta situação, eu fiquei um pouco frustrada. Por quê? Porque a gente ouvia as demandas, sabia das necessidades, mas não cabe ao legislativo tomar as providências. Aplicar, né, as Aplicá-las. ações. E por isso, então, em 2005 me elegi vereadora, fiquei fora por um período. Depois da educação, eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente regional de saúde, o que abriu um novo leque para a gente, onde a gente começa a ter uma outra visão, e uma visão dessa necessidade da população. E isso nos levou, então, à questão de estar sendo candidata a prefeita e estar administrando Benedito Novo por esses 4 anos. E uma experiência maravilhosa, né? Porque a senhora estava nas escolas, então tinha um conhecimento e um contato direto com a comunidade, sabia das necessidades, e depois na saúde, olha que 2 setores importantíssimos, né? Eles são muito importantes, porque a gente sabe que a dor maior de uma família, ela se dá na questão de saúde. A gente reivindica estradas, a gente precisa de acesso, a gente precisa de lazer. Agora, quando um familiar nosso está doente, a gente conhece a dor de perto.
E é esta dor que a gente busca amenizar no dia a dia lá no nosso município. Bom, a senhora se candidatou, se elegeu, quebrou um tabu, primeira mulher prefeita de Benedito Novo. O que isso significou para a senhora? Eu diria para ti que significou para mim e para todas as mulheres a questão de saber que nós temos capacidade, sim, de estarmos numa condição de igualdade. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque empoderamento, mesmo não sendo da etimologia da palavra, parece a questão de poder, e não é esse o grande objetivo que nós temos. Nós queremos apenas ter a oportunidade de mostrar que nós somos tão capazes quanto. E, graças a Deus, a gente teve essa aceitação lá no município de Benedito Novo. E eu diria para ti que foi um quebra-barreiras, até porque nesta eleição de agora, deste ano 2024, a Câmara de Benedito Novo, que é composta por 9 cadeiras, 5 que serão ocupadas a partir do ano que vem serão de mulheres. Olha que bacana. É inédito isso também na história do nosso município. Então, é trazer às mulheres de que realmente ninguém é mais nem menos, mas que a gente pode sim provar que o nosso trabalho nos dá competência para estarmos ocupando o cargo que a gente está. Uma porta que a gente pode dizer que a senhora talvez tenha sido uma das principais responsáveis por abrir, né, esse caminho para as mulheres buscar também uma vida pública nesse sentido, né? Com toda certeza. Agora, a senhora explique por que a senhora não quis concorrer à reeleição em 2024 após se eleger em 2020? Eu diria o seguinte, Jorge, é lógico que são vários fatores que vão somando. Mas eu tenho uma situação que eu acho muito clara na minha vida, que eu penso que estar na condição de prefeito, em primeiro lugar, não é carreira. Eu me predispus a estar auxiliando o município num determinado período. E acredito que, com tudo que eu venho enfrentando nesse período de administração, eu tenha feito da melhor maneira possível, né? E, em segundo lugar, a gente sabe que quando a gente se afasta um pouco de uma situação, a gente consegue ter uma visão com maior clareza. E a gente também sabe que, na questão política, a gente cria vícios. E muitas vezes é necessário que a gente se afaste para que a gente quebre essas barreiras, comece a enxergar novamente como cidadã, não como administradora pública, em que ponto a gente poderia melhorar, qual é o ponto que ficou falho, o que seria mais prioritário. E eu acredito que esta é uma visão que a gente pode ter quando a gente está meio afastado da situação. Eu não descarto a possibilidade de voltar... De retornar. A vida política, de voltar a concorrer, mas neste momento, por questões pessoais e por questões de, como é que eu vou dizer para ti, de sentimento realmente, eu optei por estar fora de concorrer a essa eleição. Para ver melhor pelo lado de fora. Exatamente. Como seria bom que esse pensamento da senhora se espalhasse por esse mundo político. Seria muito difícil, interessante. Né? As pessoas... tem muita gente que leva em consideração uma carreira política como uma carreira profissional mesmo. Exato. Né? E é isso que a gente tenta quebrar. Por isso que é tão difícil as pessoas aceitarem e olharem para a gente e dizer, mas por que você não concorreu? Por que você não foi? Eu acho que se configurou uma forma tal no Brasil de que o político já virou profissional, né? Isso. E é esse sentimento que a gente não quer. E às vezes mina a possibilidade de outras pessoas entrarem. Com outras ideias, né? Com inovações. Exatamente né? isso. É, por aí. A Rabel Murara, que é a prefeita de Benedito Novo, presidente da ANVI, está conversando com a gente. A senhora pegou enchente em 2021, se elegeu em 2020, pegou Exato. enchente em 2021, 22 e 23. Exatamente. Só escapou esse ano, por enquanto? E graças a Deus, né? Sou grata por isso. Mas esse ano tá tranquilo. A cidade conseguiu superar tudo? Eu gostaria só de descrever um pouco, Jorge, que na noite do dia 31, quando no dia 1º nós tomaríamos posse, Sim. a cidade passou por uma enxurrada. Olha e no só. decorrer do dia 1º até já estava aí um aviso para a senhora, né? Foi uma virada de ano com uma tempestade muito forte. E naquela noite, uma das nossas localidades no município, ela foi bastante atingida. E eu posso assegurar para ti que às 7 horas da manhã do dia 2 de janeiro, eu já estava com todos os equipamentos da prefeitura, com o setor de obras trabalhando para a recuperação.
No dia 13 de janeiro, eu peguei a segunda enxurrada. E assim sucessivamente. A maior de todas foram 7 decretos de emergência, fora as enxurradas de menor porte. Mas no dia 5 de dezembro de 2022, nós tivemos um fenômeno que atingiu a cidade de Benedito Novo. Nós tivemos a comunidade de Ribeirão São João e Liberdade, onde, segundo os estudiosos, dizem que houve uma queda, uma precipitação de mais de 600 milímetros de chuva, foi uma cabeça d'água. E esta água, que caiu a uma distância de 20, 25 quilômetros do centro do município, em questão de 4 horas, nós tínhamos mais de 1 metro de água dentro da prefeitura. Nesta única noite, foram 11 pontes arrancadas, pontes de concreto, pontes de madeira. Nós ficamos com famílias isoladas por uma semana, onde houve atendimento por helicóptero. E nós fomos, além de tudo, apesar de tudo, muito abençoados. Nós tivemos uma região do Médio Vale que nos abraçou. E aí eu entro com a situação da nossa associação, da ANVI, porque na manhã do dia 5 de dezembro, quando o dia clareou, eu contava com a presença da maioria dos prefeitos, eu me emociono falando. Eles estavam em Benedito Novo, com equipamentos, com caminhões, com máquinas, abraçando e dizendo, nós vamos te ajudar. E nós conseguimos superar. Um mês depois, eu tive uma outra comunidade atingida e foram mais 6 pontes, e foram mais 3 residências. Foi um período muito difícil. E, às vezes, no momento, a gente se questiona o porquê de tudo isso, né, Jorge? E hoje eu digo assim, que se foi uma missão que eu tive que enfrentar, eu espero que a comunidade de Benedito Novo tenha o mesmo sentimento que eu, que nós conseguimos, que nós refizemos todas as pontes, nós ainda estamos com 3 delas que eram de concreto em fase de término de licitação, mas elas já estão reconstruídas. Eu, na minha administração, eu enterrei mais tubos na cidade do que em 3, 4 administrações passadas. E nenhum prefeito quer fazer isso, porque é uma obra que está escondida. Ainda tem essa visão, prefeita? Tem muito essa visão. De que tubo enterrado não reverte voto? Exatamente, porque você não vê obra nova, né? Exato. Só que quando a água deixa de entrar na tua residência, quando a tua propriedade está protegida, quando a gente deu questões de saneamento à população, eu acho que essa é a missão do administrador público. E o grande mal que a gente enfrenta é que a maioria das pessoas pensam em obras e em atividades em favor de voto. Como eu tinha esse sentimento de não reeleição, eu não tive essa preocupação. Eu penso que a gente fez uma administração com obras estruturantes e que quem me suceder vai poder pensar em edificações porque a base está feita. Mas ainda assim a gente está avançando. Conseguimos um convênio importante para o município de pavimentação para a comunidade de Santa Maria, mais de 15 milhões, isso é um convênio com o governo do estado. Estamos pavimentando uma das nossas maiores localidades, numa obra de 6 milhões de reais. Estamos fazendo muitas obras, e a maioria destas obras todas com recursos públicos. Avançamos muito na educação. Hoje nós temos uma educação da rede municipal, onde todas as nossas crianças dispõem de laptop, todas as nossas crianças estão integradas ao sistema do Google for Education. A nossa pré-escola e a nossa creche atende as crianças em período integral. Nós não atendemos apenas nem 4, nem 8 horas. De acordo com a necessidade, nossas crianças são atendidas 10 horas por dia, o que é um diferencial. E estamos implantando gradativamente também o período integral no ensino fundamental. Nós contávamos em 2021 com 2 especialistas apenas atendendo no município de Benedito Novo, que era o ginecologista e era, na época, um cardiologista. Hoje nós conseguimos trazer para Benedito Novo mais de 13 especialidades médicas. Nós não estamos tentando eliminar a ambulância terapia. Hoje nós conseguimos oferecer à nossa população 5 equipes de estratégia de saúde da família. Hoje nós conseguimos oferecer todas as práticas integrativas pelo SUS. Em Benedito Novo, yoga, auriculoterapia, acupuntura, tudo é pelo SUS.
Nós conseguimos implantar muitas modalidades esportivas para crianças e adolescentes. E nós conseguimos manter a nossa malha viária, que são mais de 750 quilômetros, com apenas, eu brinco dizendo que são 2 patrolas e meia, mas nós conseguimos estar com tudo macadamizado, nós estamos com as estradas. Eu olharia para ti hoje e diria para ti que eu saio da prefeitura no dia 31, agora, no dia 1º que eu entrego o cargo, com a certeza de que foi feito o melhor possível. Mas isso não é um trabalho de Arrabel, isso é o trabalho de uma equipe, porque uma administração municipal se faz em muitas mãos. Então, o problema muitas vezes são egos. Melhor prefeito, tempo bom e sol, certo? Melhor saúde, uma equipe técnica e competente. Melhor educação, profissionais da área que administram e trabalham com profissionais da área. Eu acho que essa é a grande visão da administração pública. Você outorgar responsabilidades a pessoas que são técnicas e que elas realmente estejam preocupadas com a população. É isso aí. E a senhora, então, olhando para trás, deixa a Prefeitura de Benedito Novo no final de dezembro com uma satisfação e um orgulho pelo que conseguiu fazer, apesar de todas essas adversidades. Com toda certeza. Quando eu decidi que seria candidata, que foi, na verdade, uma decisão de partido, né? Mas que eu recebi o convite para ser candidata, e conversando em casa com os meus filhos, sempre fica aquele sentimento, mas mãe, por que tu queres te incomodar com isso? E aí eu disse, filhos, não é incômodo, é uma vida pública, é uma vida que a gente trabalhou para isso. E eu olhei para os dois e eu disse, meus filhos, a única certeza que a mãe tem e que a mãe pode assegurar a vocês é de que quando a mãe deixar a prefeitura, vocês poderão andar na rua com a cabeça erguida como vocês sempre andaram. E esse é o meu sentimento, Jorge. Poder estar na rua, porque eu moro bem no centro da cidade, bem em frente à prefeitura, e olhar cada cidadão nos olhos, sabendo de que eu não fiz promessas em vão, de que eu não prometi milagres a ninguém. E eu costumo dizer ao cidadão, quando ele vem ao gabinete, eu sempre pergunto, você quer que eu lhe fale a verdade ou você quer sair daqui feliz? Mas se você sair daqui feliz, talvez quando a gente esteja no supermercado, eu tenha que me esconder atrás de uma gôndola, porque eu menti para ti. Então esse é o sentimento, de falar a verdade com as pessoas. Mas também te olhar e dizer, Jorge, que esse não é um sentimento que dá voto. Isso. Esse é um sentimento de administração, que é como eu vejo a função do prefeito. Bom, e a senhora foi eleita recentemente presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, quebrando também um tabu, né? Desde a fundação da associação, antiga ANVI, não havia uma mulher presidindo esses trabalhos, esse trabalho colegiado da ANVI. O que isso significa para a senhora? Eu gostaria, primeiramente, de dizer, Jorge, o que significa a questão como era a ANVI, agora é a ANV, na vida de quem é servidor público e de quem é administrador público. Como eu disse antes, é uma vida como servidora da prefeitura, e eu sempre digo que a associação foi uma das fortalecedoras de todos os municípios. Hoje, Blumenau, Gaspar, né, dos municípios que compõem a nossa região, Brusque, Pomerode, talvez são municípios que já tenham autonomia para caminhar sozinhos. Agora, municípios, a exemplo de Benedito Novo, de Rodeio, Dr. Pedrinho, municípios menores, nós temos na nossa associação uma referência muito forte. Em anos anteriores, talvez, essa referência era maior no sentido de auxiliar a nos estruturar. Nós não dispunhamos de engenharia no município, nós não dispunhamos de equipe de assistência social. Hoje, a gente tem esses profissionais no município. E hoje, essa função, esses objetivos e missão da ANVI, ele se tornou ainda maior. Por quê? Porque ele pensa numa questão de desenvolvimento regional. Ele está voltado a uma questão de desenvolvimento econômico, que é fundamental, mas sem perder a essência do desenvolvimento social e sem perder a essência da gestão pública. E eu vejo que isso é essencial.
A gente não tem crescimento no município se a gente não pensar regionalmente. E é isto que a ANVI hoje representa. Mas voltando ainda à questão de estar como primeira mulher a presidir, é um agradecimento especial que eu faço aos prefeitos, aos demais, são 13 prefeitos, nós somos em 14, e é uma gentileza do prefeito Jorge de Timbó, que estava na presidência e que colocou em votação essa possibilidade de eu estar assumindo, até porque para o próximo mandato nós não teremos mulheres nos municípios que compõem a ANVI, para que eu estivesse assumindo por esse período, então, de 2 meses. Dando, assim, eu acho que a representatividade merecida às mulheres, uma homenagem às mulheres que estão e que já fizeram parte desse quadro da ANVI. Está aqui conosco, nesta manhã, Michele, que é uma pessoa que sempre trabalhou conosco na assessoria, é uma pessoa fundamental para nós municípios na questão de comunicação, na questão de intermediar ações. Eu vejo que estar na presidência da ANVI é uma homenagem, é uma gratidão a todas as mulheres que lá estão, e que são muitas e que são preciosas para nós municípios. Isso pode abrir ou motivar, por exemplo, né, mais mulheres, quem sabe, a se candidatar às prefeituras. A senhora falou da região 14 eleitos em 2024. Nenhuma mulher. Exatamente. Né? Será que isso pode ser um empurrão, um incentivo, mostrar que é possível? Eu não tenho dúvidas que sim. E esse é um dos grandes objetivos que eu também tenho em estar trabalhando nos próximos anos. Eu já sou aposentada na questão da área da educação, e eu penso de que este exemplo, esse nosso momento vivido agora, ele tem que ser compartilhado politicamente com os municípios, não se pensando em partido político, mas se pensando na grande influência da mulher neste meio político, mostrando a elas de que a preocupação que elas têm com a creche é comum a todas as mães e aos pais também. Só que alguém precisa se dispor e estar trabalhando por isso. Então, esse é um sentimento que eu tenho de fazer um trabalho, de fortalecer as mulheres na política, mas lembrando sempre, sem ter a questão partidária. Qual é o grande desafio, né, desses municípios pequenos e médios aqui da nossa região que estão envolvidos com a ANVI nesse momento, né? O que é que a senhora traz? Porque o desenvolvimento econômico vai muito também, passa muito pela infraestrutura de toda uma região, passa muito por os municípios estar preparados para aquilo que a senhora tanto enfrentou durante o seu governo, que são os problemas climáticos, né? Nós vivemos numa região que é frequente, não tem como a gente escapar disso, então os municípios têm que estar preparados para isso. A senhora já falou aqui da união que tem nos municípios, né, para tentar se resolver os problemas o mais rápido possível, e isso é muito elogiável de uma região. O que mais a gente precisa avançar para que os municípios se desenvolvam como deve ser? Eu acho que um dos trabalhos desenvolvidos pela ANVI nesse nosso período de administração, e que cabe um destaque, foi um trabalho que foi feito, um manifesto pelo desenvolvimento do Vale Europeu. É um trabalho que não foi pensado por poucas pessoas. Nós tivemos um trabalho em todos os municípios, onde pessoas dos mais variados segmentos da comunidade foram convidados em cada município para pensar problemas regionais. E é um trabalho muito interessante, porque independente de ter sido realizado lá em Benedito Novo, em Doutor Pedrinho, Pomerode ou Blumenau, a gente começou a perceber de que as angústias, elas são as mesmas. Quando a gente fala em na BR-470, quando a gente fala de escoar produção da nossa região, quando a gente fala da necessidade de segurança pública, por exemplo, né, de que a gente aumente esse efetivo, e esse é um dos pedidos nossos ao governador, para que realmente olhe pela nossa região, que veja a nossa necessidade. Nós hoje representamos economicamente uma força muito grande no Estado, além da nossa população, que são mais de 800 mil pessoas. E a gente foi apontando problemas que, como você disse bem, defesa civil. Não tem nos nossos municípios da região
quem não esteja propenso a sofrer por estas calamidades, seja enchentes, deslizamentos, enxurradas. Então, esse trabalho, esse manifesto que foi feito, eu acho que ele foi primordial. Ele foi entregue em cada um dos momentos que nós tivemos oportunidade de estarmos com os políticos que representam hoje o Estado de Santa Catarina, que representam a nossa região. Para quê? Para que a gente pudesse fortalecer. Pensando-se desde saúde, assistência social, defesa civil, mobilidade urbana. Então, este é um grande trabalho que nós temos. E hoje, nós também estamos com um projeto não, nós estamos com um plano de desenvolvimento estratégico, onde nós estamos pensando 3 grandes áreas, que seria desenvolvimento econômico, que seria o desenvolvimento social e que seria a gestão pública. Porque pensar numa administração municipal sem olhar para a formação do servidor também é muito difícil. Conquistas que nós temos na ANVI, além de nós tomarmos corpo e termos representatividade política, nós temos conquistas em trabalhos que foram desenvolvidos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria muito de estar elogiando o nosso consórcio, o CISANV, que iniciou-se como um consórcio regional na questão de saúde, onde hoje nós temos médicos especialistas, clínicas credenciados, onde a licitação de medicamentos é feita de forma coletiva, e você consegue imaginar como nós conseguimos, então, a redução de custos. Como seria caro para Benedito Novo comprar exames, comprar medicamentos, se nós não tivéssemos essa intermediação do consórcio. E este, assim, é um dos grandes projetos também, de que este consórcio cresça e consiga estar atingindo outras modalidades. Porque já era difícil, mas a partir de setembro deste ano, administrar um município com a nova lei de licitação, ela vem sendo... Você precisa ter quase uma varinha mágica. É um novo desafio, né? Você precisa saber o que vai quebrar. Você imagina num sistema de frotas municipal do setor de obras, onde nós temos, de acordo com licitação, uma PC de cada marca, um rolo compactador de cada marca, uma patrola, um caminhão, e você precisa prever de que estas peças estarão licitadas para que você não tenha que colocar o caminhão e encostar na garagem. Então, assim, esta é uma questão de fortalecimento via associação. A nossa questão de estarmos reivindicando sempre essa questão de mobilidade. Nós temos também, junto à ANVI, a questão da AGIR, que controla muito a questão de qualidade da água que chega até a torneira da casa de cada um dos senhores que nos ouvem, da questão de transporte público, para que a gente não tenha um excesso de custos de tarifas, né? Então, tudo isto hoje é articulado pela Associação dos Municípios. Aquilo que era inicialmente um amparo ao prefeito na administração, cresceu de uma forma muito estruturada, mas cresceu muito, e hoje nos traz essa possibilidade de amparo jurídico, de orientação da questão de arrecadação de impostos, para que a gente cresça de forma sustentável e justa, né? Então, tudo isso hoje é articulado pela nossa associação. Para a gente ter uma noção da importância que é, né? É muito importante. É muito importante. E aí eu volto a frisar. Talvez hoje a gente olharia para o prefeito Mário aqui de Blumenau e diria: Blumenau não depende da ANVI. Mas que bom, prefeito Mário, saber que Blumenau abraça a ANVI, está conosco pleiteando essas melhorias para toda a região. É isso aí. A Rabel Murara, obrigado pela participação e um prazer em conhecer a senhora pessoalmente. A satisfação é minha em poder estar aqui na cidade de Blumenau, na condição hoje de presidente da ANVI e de prefeita do município de Benedito Novo. Agradecer a Michele por ter oportunizado, e a você, Jorge, que a gente estivesse aqui, nos colocar sempre à disposição, e desde já convidá-lo e convidar a todos os nossos ouvintes que conheçam Benedito Novo. Nós somos uma cidade que eu costumo dizer que o que nos traz tanta beleza nos causa tanta dor de cabeça.
Por quê? Porque nós moramos na região do Vale. E eu acredito que a parte geográfica mais acidentada, realmente, ela se localiza em Benedito Novo. Só que isso nos traz com cachoeiras belíssimas. Nós temos a questão do rio, nós temos hoje a questão do ecoturismo, nós temos a questão muito forte de esportes de aventura. Hoje nós nos tornamos uma referência em pousadas na região. É uma satisfação poder olhar para as pessoas e convidá-las a conhecer Benedito Novo. É uma região linda, magnífica. Fica o nosso convite a você também, Jorge, que venha nos visitar. Com certeza. Obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço em poder estar aqui. Obrigada, Michele, e obrigada, Jorge. Eu conversei com a Rabel Murara, prefeita de Benedito Novo e presidente da ANVI.